Olá pessoal, chegando para nossa primeira live aqui da Atenta, para falar um pouquinho a respeito desse projeto lindo aí. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o pessoal vai entrando, com calma. Olá Cláudia. Ju, tudo bem? Muito bom. Deixa eu ver aqui. Aguardando aqui a minha parceira. Tudo bom, pessoal? Que bom que vocês estão por aí. Vamos ver aqui. Vou guardar mais um pouquinho. Todos aqui, estamos aqui ansiosas para falar um pouquinho a respeito desse nosso projeto, o projeto Atenta. Tô vendo que a minha parceira entrou. Eu vou pedir para você, Ju, para você fazer uma solicitação de entrada. Igual o Ti fez aqui, eu não estou conseguindo chamar você. Joia, Cláudia, obrigada pelo apoio. Que esse projeto aí dê muitos frutos, se Deus quiser. Ju, minha parceira, o Ivone, tudo bom? Ju, eu vou pedir para você fazer a solicitação para você entrar. Oi, Ti, tudo bem? Que bom. Vê se você consegue fazer uma solicitação de entrada aí, Ju. Deixa eu ver aqui. Vou chamar aqui, acho que eu vou conseguir te chamar. Minha parceirinha. Vamos aguardar. Acho que ela está seguindo. Oi, parceira. Já tinha feito a solicitação umas 2 vezes, mas não estava entrando. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom. Claudinha, que bom que você está aqui. Tem uma galerinha aí já, que bom. Muito bom. Claudinha é fisioterapeuta especializada em cuidados paliativos. Uma hora nós vamos trazer ela para o nosso guarda-chuva aqui também, hein, Clau? Com certeza, sem dúvida. Muito bem, que bom E que estamos aí? aqui. Bom, vamos aguardar mais um pouquinho só para ver se entra mais uma galerinha aí para a gente começar a falar a respeito desse nosso projeto, né, Ju? Vamos? Vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí, isso aí. É, é óbvio, né, que no dia da live, os únicos óculos que estavam funcionando sumiram. É sempre Aí assim, né? o marido botou uma perna do óculos dele no meu. Ai, gente. Patrícia, Ana Que Marta. legal, Patrícia. Que bom que você está por aí também. Feliz de receber todo mundo aí. Obrigada, gente. Muito bom. Oi, Gibinha. Legal, Gibinha. Viva! Obrigada. Legal, que bom que você está aí. Bom, Ju, vamos que Fala, vamos, porque vamos, né? o nosso tempo aqui urge, né? E vamos, vamos começando aqui, aos pouquinhos o pessoal
vai entrando e a gente vai, qualquer coisa, Julia, também muito tirando obrigada. dúvidas, enfim, né? Ah, ótimo, perfeito. Bom, pessoal, a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui, para ouvir um pouquinho, né, a respeito do que a gente está preparando aí nesse projeto que a gente está tentando criar com muito carinho, né, Ju? Então a gente resolveu fazer a live aí, essa primeira de muitas, se Deus quiser, para poder passar para vocês um pouquinho do que se trata esse nosso projeto Atenta, né? E compartilhar um pouquinho aí das nossas experiências, vivências, né? O projeto ele tem a princípio o propósito de ajudar os filhos, os cônjuges e os familiares a fazerem um gerenciamento dos cuidados aí ao seu idoso de uma maneira mais tranquila, mais leve, enfim, né? Então a gente vai passar um pouquinho do que se trata esse nosso projeto, só que antes disso a gente vai falar um pouquinho, né? Porque falar um pouquinho da gente, na verdade, né? Porque de repente tem algumas pessoas aí que podem conhecer a Ju, mas não me conhecem, ou vice-versa, né? Então a gente vai falar um pouquinho aí da nossa trajetória e para vocês conhecerem também um pouquinho melhor a gente. Então, Ju, faça as honras aí, começa falando um pouquinho de você para o pessoal. Boa noite, gente. Obrigada por estarem todos aqui. A Michele me apareceu com uma cutucação, uma provocação. E aí, Ju, como é? Nós não vamos fazer nada nesse mundo, não? E essa experiência toda que a gente tem, vamos pôr para rodar. E aí, a gente foi juntando a nossa experiência, né, amigo, que a gente tem de melhor, para tentar contribuir para a felicidade das pessoas de uma maneira geral. Para quem conhece só a Michele, eu sou Juliana Guiar, fisioterapeuta, me formei com a Michele na Federal de São Carlos e tenho aí 25 anos, né, de formada, que a gente tem, Sim. trabalhando com atendimento domiciliar ao idoso nesses 25 anos. Trabalhei com outras coisas também, tive meu consultório, fiz as minhas especializações específicas na área de fisioterapia, de reeducação do movimento, cadeias GDS, Valdo Bertazzo, fiz uma especialização em dor crônica no HC e acabei fazendo o meu mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP com esse assunto do envelhecimento. O meu estudo era um estudo sobre a trajetória ocupacional das cuidadoras de idosos, das cuidadoras profissionais, né? O meu foco de estudo era da onde vem, como elas se formam, como elas entendem que elas se capacitam para essa profissão, né? E estudei um pouco mais profundamente essa capacitação e trabalhei com formação de cuidadores de idosos numa ONG chamada OLI, que tem um curso muito robusto de formação de cuidadores, é um curso muito legal. O ano passado fiz uma participação num curso de gerontologia social do SEDES, ligado à PUC, então estou estudando aí esse assunto do envelhecimento já tem um tempinho, e o que eu acho que a gente soma, né, Michele, nesse momento, é a nossa experiência, o nosso conhecimento para ajudar essas pessoas. Esses 25 anos de atendimento a domicílio, cuidando da fisioterapia, da reabilitação do idoso, mas cuidando das famílias de idosos, né? A gente é sempre um agente de cuidado dentro da família, independente do que a gente está fazendo exatamente de trabalho com o idoso. Então, essa vivência do envelhecimento e da dinâmica familiar em torno do envelhecimento, que desenvolve dependências, que desenvolve fragilidades, é uma coisa que está no meu dia a dia e sobre as quais eu já fiz muitas observações, já tenho muitos aprendizados, e aí, somando com a experiência da Michele, a gente vai fazer um caldo bom.
Do ponto de vista pessoal, a minha experiência de cuidado com o idoso, vivenciei na minha casa, na casa da minha mãe, né, e da minha tia, a minha avó, que ficou acamada há muitos anos. O meu pai teve um adoecimento e um falecimento relativamente rápido, então não foi um idoso que demandou um cuidado extenso. E a minha mãe, graças a Deus, está ótima, está autônoma, de vez em quando precisando de uma forcinha aí, mas a gente está numa outra fase, né, de cuidado. Estamos começando a compartilhar algumas coisas. Então, essa é a minha experiência que eu estou tentando agora colocar à disposição das pessoas que estão fazendo esse processo agora. E é isso, né, Maravilha. Mia? Acho que Nossa, tá bom, né? perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar só essa transição aí para pedir para o pessoal que está aí na live para mandar esse vídeo aí ao vivo para quem puder, né? Então, clica no aviãozinho aí embaixo para mandar e convidar as pessoas para essa live aqui, para a gente poder cada vez mais divulgar aí o nosso trabalho, né? Então, vamos E mandar esses aviõezinhos. Vamos ver se a galera vai entrando aí mais um pouquinho. Bom, aí passando um pouquinho então para a minha vivência, para a minha experiência, como a Ju falou, nós nos formamos na Universidade Federal de São Carlos, né? Entramos juntas, nos formamos juntas e eu segui um pouco a carreira hospitalar, né? Então eu fiz o meu aprimoramento no Hospital do Coração, em São Paulo, trabalhei bastante com fisiorrespiratória, cardiológica, né? Por muitos anos. Trabalhei também no Hospital 9 de Julho, que é um hospital geral, né? Aí mais, assim, não tão especializado em cardiorrespiratória como o Hospital do Coração, mas, enfim, foram duas grandes experiências que eu tive. Além disso, também, vários atendimentos a domicílio, né? Durante o período em que eu trabalhei no hospital. E aí eu tenho, depois que eu me formei, tudo, na verdade, no último ano nosso de faculdade, eu tive, nós, né, aqui na família, tivemos uma notícia aqui que abalou bastante a gente, né, que foi a questão uma doença da minha mãe, e que se prolongou aí por bastante tempo, né? Ela teve um tumor, um meningioma, que na verdade esse meningioma ele é benigno, mas ele tinha a sua malignidade na questão da volta, né? Então ela fez, para vocês terem uma ideia, fez 6 cirurgias e ao longo desse período todo, ela sempre ia a cada cirurgia ou a cada procedimento, ela perdia um pouquinho da capacidade funcional dela, né? E a gente passou por todo esse processo, desde o período em que ela fez a primeira cirurgia, onde ela teve só um pequeno déficit de membro superior esquerdo, e ao longo do tempo, conforme foi se desenvolvendo esse processo, ela ficou realmente acamada. Então, aqui na minha casa, nós, na época, eu acabei parando na verdade, de trabalhar no hospital no ano de 2009. Mudamos para São José dos Campos, né? Meu marido trabalha aqui, então mudamos para São José dos Campos e meus pais vieram morar com a gente, né? E aí, nesse período, aqui em casa, passamos por várias coisas, né? Aí desse processo da doença da minha mãe, sempre com os cuidados aqui em casa. E o grande cuidador, na verdade, assim, claro que eu estava sempre aqui também e tudo mais, mas o grande cuidador foi o meu pai, né? E eu sempre na retaguarda disso daí, né? Então, isso foi uma grande experiência na minha vida, e ao longo do tempo aqui, eu e a Juliana conversando, foi realmente uma forma que nós
achamos de colocar realmente essa nossa experiência, essa nossa vivência a favor, né, das pessoas também, né? A gente ficou pensando que a gente pode realmente, de alguma forma, ajudar as pessoas, né, com essa nossa experiência, tanto profissional quanto pessoal, aqui, né? E aí, assim, ao longo desse período, só para vocês terem uma ideia, os cuidados com minha mãe, eles aconteceram aí por mais de 20 anos, né? A primeira cirurgia dela, como eu falei, foi no meu último ano de faculdade, que foi em 93, e minha mãe faleceu em 2017. Então foram longos anos aí nesse processo da doença dela. E logo em seguida também, na verdade, 6 meses antes do falecimento da minha mãe, a gente descobriu que o meu pai também estava com câncer, era um câncer de pulmão com metástase óssea. E aí foi um processo muito rápido do meu pai. Minha mãe faleceu em janeiro de 2017 e o meu pai faleceu em agosto de 2017. Enfim, toda essa história, né, para a gente colocar para vocês que a gente tem essa vontade de trazer e compartilhar essa vivência e esses conhecimentos com todo mundo que precisar e estiver passando por uma situação assim, né, Ju? Isso aí. Então, é isso. Bom, estou vendo que entraram mais algumas pessoas, feliz. Um beijo para todo mundo. Lorane. Bom, Ju, você começa aí? Então, vamos falar um pouquinho do nosso projeto? Então, começo fazendo uma provocação para os nossos telespectadores. Como chama isso? Live espectadores? Como chama isso? Para os nossos Insta amigos, pode ser? Não sei. Começo fazendo uma provocação só para a gente se colocar um pouco não, a gente se colocar com os 2 pés na questão do cuidado. Vou contar uma historinha para vocês. Certa vez, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de terra argilosa. Ocorreu-lhe então a ideia de moldá-lo, dando-lhe forma. Enquanto pensava sobre o que acabara de criar, interveio Júpiter. Cuidado pediu-lhe que suflasse espírito à forma que ele moldara. No que Júpiter o atendeu prontamente. Cuidado quis, então, dar um nome à sua criação, mas Júpiter se opôs, exigindo que ele, que lhe dera espírito, fosse também quem lhe desse o nome. Enquanto Cuidado e Júpiter disputavam sobre quem daria o nome, apareceu a Terra, que, tendo cedido parte de seu corpo para o que fora criado, queria também nomeá-lo. Diante de tamanha contenda, decidiram que Saturno seria o juiz da disputa. Saturno tomou então uma decisão equânime, proferindo a sentença: Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito de volta. Mas, como foi Cuidado quem primeiro o formou, pertencerá a ele enquanto viver. E havendo entre vós disputa insolúvel sobre o seu nome, eu o nomeio, chamar-se-á homem, pois foi feito de humus. Faltou aqui dizer que Júpiter também disse, Saturno disse que na morte voltaria à Terra, né? Eu li essa parte. Muito bem. Enquanto viver, o homem pertencerá ao cuidado. Vida e cuidado se fundem, né? Somos do cuidado enquanto vivermos. Nosso destino estava traçado quando fomos formados, morreríamos. Né? Morreríamos, o corpo voltaria para a Terra e o espírito voltaria para Júpiter. E em vida
cuidaríamos de viver, né? Então, acho isso importante, essa fábula greco-romana, fábula de Gino, para a gente entender que o cuidado, ele é parte essencial do humano, ele é parte inseparável, né? O humano e o cuidado são inseparáveis, somos a mesma coisa. Então, quando a gente vai se colocar no lugar de cuidado, a gente está dentro da nossa essência. Então, partimos daí. Não precisamos nos cuidar, nos preocupar se saberemos cuidar ou não. Sabemos cuidar. É a essência do humano, é cuidar, né? E essa fábula a gente pode ir longe com ela, né? A gente cuida de se distrair da morte, a gente cuida do outro para distrair a nossa angústia de morrer. Mas aí, quando a gente vai cuidar do outro, a gente lembra que o outro pode morrer, aí a gente lembra que a gente pode morrer também. Então, essa questão do cuidado e da morte, e não precisa ser a morte física, mas as mortes simbólicas todas, né? Que a gente pode viver e por isso a gente se cuida. Então, somos todos cuidadores, né, Michele? Com certeza. A questão em relação a isso que você está falando, né, que somos todos cuidadores, essa é uma fala que eu gosto muito de ouvir você falando, que a gente tem muita experiência, de uma forma geral, em cuidar de crianças, né, porque isso já é, né, de muito tempo, né, mas a população ela vem envelhecendo muito mais com toda a tecnologia, com todo o avanço da saúde e tudo mais, e a gente está tendo que aprender a cuidar do nosso envelhecimento também, do nosso e de outros, né? Então, é muito bacana isso daí, né? Essa fábula traz muito essa ideia toda do cuidado de uma forma geral, né? Assim, eu acho bem importante. E aí, assim, pensando nisso tudo aí, da questão do cuidado que a Ju já colocou, esse gerenciamento dos cuidados a um idoso, ele é muito complexo, na verdade, né? Ele envolve muitos aspectos, né? E aí, assim, para gente colocar aqui de uma forma mais didática, para a gente poder apresentar as coisas que a gente vem discutindo aí do nosso projeto, a gente classificou algumas coisas em tópicos e eixos para que a gente pudesse falar um pouquinho e direcionar um pouco melhor essa tarefa, né, do gerenciamento. Então, alguns deles a gente vai citar aqui, vai passar alguns exemplos também, né? Um deles é a biologia do envelhecimento, né? Então, o que de fato faz parte do envelhecimento natural, né? O que é o envelhecimento biológico, né? Realmente, e o que não faz muito parte disso, né? Então, assim, por exemplo, aquelas frases, uma frase clássica, né? Assim, tô com dor não sei aonde, sei lá, tô com uma dor aqui nas costas, enfim. E é muito comum a gente ouvir assim, isso é problema de DNA, né? De data de nascimento avançada. É muito comum a gente ouvir isso, né? Então, o que é do envelhecimento natural, normal, né, biológico, e o que não é desse envelhecimento, né? A gente vai abordar também, a gente pretende abordar aí as principais questões de saúde que envolvem, de uma forma geral, o envelhecimento, algumas doenças também que são comuns, né? E, assim, quando que esse processo de envelhecimento se torna patológico e o quanto isso é importante, né? Tanto essa parte das questões de saúde, quanto a algumas doenças, o quanto isso é importante a gente ter um certo conhecimento para que a gente não naturalize as coisas, né? E aí eu explico o que significa essa fala, né? O que é naturalizar as coisas, né?
A gente, às vezes, diz assim, que você tem, por exemplo, eu falei dei aquele exemplo da dor, né? Então, vou trazer um outro exemplo ainda relativo à dor, que eu acho que mostra bem, exemplifica bem isso, né? Então, um velhinho foi até o médico e falou para o médico assim: doutor, eu tô com uma dor na perna direita. E o médico falou para ele assim: não, senhor fulano, né? Isso é da idade. E o velhinho prontamente responde para o médico: fala, não, doutor, porque a perna esquerda não dói e ela tem a mesma idade da perna direita. Ou seja, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente naturaliza uma coisa, né? O médico ali, no caso, está naturalizando aquela dor que o paciente está sentindo, dizendo que isso faz parte do envelhecimento. E não necessariamente, pode até ser, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né, Ju, com isso daí, porque às vezes acontecem algumas situações, né? Então, essa questão da naturalização é uma coisa que a gente vai trazer à tona aí, vai abordar um pouco também, tá bom? Deixa eu só te interromper um instantinho. Claro. Andou aparecendo um comentário aí que estava travado. Pessoal, dá um alô aí, manda um oi aí para nós, para a gente ver se está travado mesmo. Quem está aí, fala, oi gente, está tudo bem, nós estamos vendo. Porque o pessoal veio um comentário aqui que tinha dado uma travada. Ah, é? E agora tá? Melhorou agora? Tá bom. Não sei, aí depois voltaram os comentários, entrou o Marcelo, tá tudo certinho. Obrigada, Júlia, tá tudo ok, oba. Jóia. Maravilha, obrigada, gente. Muito bom. Então, muito segue, Michele, que a gente não quer naturalizar nada, né? A gente achar que... A minha avó dizia que depois dos 65, se você acordar e não doer nada, é porque morreu. Isso é uma forma de naturalizar a dor na velhice. Velho sente dor mesmo, né? Velho sente dor mesmo. Velho esquece, tô ficando esquecida, mas tô ficando velha, é normal. Sim. Até onde é normal, né? Porque, às vezes a gente começa a ver os nossos familiares passando por certos desconfortos que a gente, muito na boa vontade, um pouco desinformado, acha que é normal da idade, né? Então, quando a gente traz essas informações sobre o envelhecimento biológico, sobre as questões de saúde, quando o envelhecimento biológico passa a ser um processo patológico, é importante justamente para a gente não naturalizar questões que não precisam ser naturalizadas, né? Não precisa, envelhecer não precisa ser sinônimo de sofrimento. Sim, sim. E cuidados realmente que a gente vai ter, né? Que ter ao longo desse processo todo, pensando ainda na questão da naturalização, por exemplo, um outro grande exemplo, né, que a gente vê é uma questão de esquecimento, por exemplo, né? Claro que pode acontecer, pode ser realmente que a pessoa esteja desenvolvendo um processo, né, aí de demência ou algum outro processo que a pessoa tenha essa questão do esquecimento. Mas pode acontecer também da pessoa ficar um pouco confusa e ter alguns lapsos, alguns esquecimentos, porque de repente ela está com uma infecção urinária. Acontece, né, Ju? Acontece. E muitas pessoas, né, muitos filhos, digamos, né, os filhos ou familiares que estão ali cuidando, às vezes não sabem, não têm essa informação e acabam também, sem querer, naturalizando o processo, né, de que isso faz parte do envelhecimento, né? Então... Você falou uma coisa aí, Mi, vou só aproveitar o gancho para a gente, só para o pessoal que está assistindo a gente entender um pouco qual que é a importância da pessoa que está cuidando do idoso ter um mínimo de informação sobre essas questões de saúde no envelhecimento, porque às vezes não é seu tema favorito, você é economista, sua mãe está ficando doente, sei lá o que ela tem, não é obrigação sua saber. Mas isso é uma coisa que eu vivencio muito no meu dia a dia, né?
Ah, fulana de tal tá com uma baita infecção urinária. Ah, mas não tá, porque não tá ardendo, o xixi não tá escuro, não tá mal cheiroso, mas faz uma semana que ela tá super confusa. Opa, Exatamente. né? Exatamente. Então, para a gente não, ai, a mamãe está ficando confusa. Não, a mamãe está ficando confusa, pera, não tem um processo infeccioso pintando aí, né? A gente precisa tomar, por isso a importância da gente trazer essas informações, esses conteúdos, para ir ajudando você que está cuidando aí de um idoso e desvendando esses pequenos mistérios, que são pequenos E mistérios, né? saber, Por enquanto. na verdade é isso, não é que tem que saber tudo, né? Assim, mas a gente tem que pelo menos identificar alguma coisa para poder até buscar uma ajuda se for necessário. Senão a gente acha que é tudo natural, acaba naturalizando tudo e a gente não busca ajuda porque acha que aquilo lá é normal, né? Então, muitas coisas acontecem nesse sentido também, né? Um outro tópico que a gente vai abordar também, que é super importante, é a organização do ambiente doméstico, né, Ju? Isso é sempre assim, de forma a trazer, né, promover uma segurança, estendendo o tempo de independência daquele idoso, né, que está na casa. Essa organização do ambiente doméstico, ela vai estar diretamente relacionada e estar na dependência também do grau de dependência desse idoso, né? É claro que eu não vou precisar fazer determinadas alterações ou determinadas melhorias dependendo do grau de dependência da pessoa, né? Mas tem algumas coisas que, independente desse grau de dependência da pessoa, a gente pode já começar a implementar, mesmo, né, que a pessoa esteja relativamente bem, porque é um fator grande de segurança, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem ali ainda uma certa mobilidade, que, né, caminha ali, a gente tem que ficar de olho em tapete, por exemplo, né, para não tomar muito cuidado para não escorregar ali nesse tapete, né? A questão de olhar o chuveiro ali, o banheiro, como que tá, se você tem um piso antiderrapante, se você tem barras, né, que a pessoa possa ter um auxílio lá, né, para segurar. Enfim, são coisas que são super importantes também e que às vezes a gente, como cuidador familiar, acaba passando batido, né? Assim, a gente acaba esquecendo algumas coisas ou mesmo não sabe de algumas coisas que possam estar ajudando nessa organização do ambiente doméstico, né, Ju? É isso. Pode. Pode falar, desculpa. Eu ia trazer mais uns exemplos disso, né? Sim. O tapete é um clássico dos dramas familiares. Mamãe põe tapete, os filhos tiram tapete, o papai põe o tapete, os filhos tiram o tapete. A fisioterapeuta fala para tirar o tapete. A cuidadora tira o tapete, mas quando a fisioterapeuta sai, tá dizendo que travou novamente. Eita! Bom, para mim aqui tá tudo normal. Para mim tá normalzinho aqui. Eu tô te vendo bem. Pode continuar, Ju. Às vezes Seguir aqui, pode continuar. travou. Então, o Marcelão está dizendo que lá na casa dele o tapete é proibido. Perfeito, Né? Marcelão. Rubem Alves dizia que a gente sabe que está ficando velho quando começa a ter medo de tapete. E é um pouco isso mesmo, né? Tem várias questões, né? Uma cadeira que é instável, um sofá que é muito baixo, né? Ai, a mamãe tem muita dor no joelho. Então, mas esse sofá é muito baixo. Vamos ver se dá para Dá uma melhorada aumentar. nisso, né? E é uma coisa que realmente precisa ser a pessoa que conhece a rotina do idoso para ver se funciona. Sim. Às vezes é isso que você falou, né, Ju? Às vezes são pequenos ajustes, mas são coisas que, às vezes pequenas, mas que vão fazer uma grande diferença, né?
E assim, né, infelizmente nada é tão simples quanto parece, né, que as coisas são sempre mais complexas. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi, que eu fui atender, e que dormia na cama de casal, uma cama baixa, dormia com o marido, uma mulher com mobilidade zero, não andava, não sentava sozinha, não deitava sozinha, obesa, né? E a cuidadora se esfalfando para pôr aquela mulher deitada e sentada naquela cama baixa. Eu estava muito preocupada com a cuidadora, inclusive porque a família gostava muito dessa cuidadora. Falei, gente, então precisa cuidar dela. Segura ela. Porque Segura. Se travar a coluna dessa cuidadora, fazendo esse movimento de pôr a senhora sentada, deitada, vocês vão ficar sem cuidadora. Então, vamos pensar aí. Não seria melhor passar para uma cama hospitalar? Ela tinha edema de membro inferior, então precisava elevar a perna. Tá. A mulher era completamente, a senhora era totalmente demenciada, não reconhecia mais familiar nenhum. O marido já estava de luto, né? Já vivia um luto diário de estar perdendo a esposa da vida toda. Sim. Mas eles ainda dormiam de mãos dadas. E daí a filha me disse, Juliana, eu não posso tirar minha mãe dessa cama, porque é a única coisa que meu pai ainda tem dela. Olha que coisa, né? Como resolver? Só que, veja, ele tinha insuficiência respiratória e precisava levantar a cabeceira da cama. Então, essa é a organização do ambiente. Às vezes a gente precisa de ajuda mesmo para fazer. Mas uma das questões que a gente vai pôr aqui embaixo do guarda-chuva do Atenta, nós vamos conversar bastante sobre esse tapete aí, né, Marcelão? Aliás, deixa eu falar uma coisa, pessoal, vocês que estão aí assistindo a gente, eu vi que o Marcelão postou uma pergunta, que a gente vai tentar responder depois. Eu queria pedir para vocês colocarem o ponto de interrogação quando for uma pergunta, né, Mi? Que depois sim. A gente consegue identificar mais fácil quem fez perguntinhas para nós, tá bom? Isso. Desculpa, comadre, se deixar, eu fico dando exemplo aqui. Não, maravilhoso, não, com certeza. E tudo isso, né, que a gente está falando, como a Ju falou, a gente vai colocar um pouquinho aí embaixo do guarda-chuva, né, da Atenta, para trazer todas essas informações e um compartilhamento de experiências aí também, né? Uma outra coisa importante é a rotina mesmo de cuidados, né, da pessoa, do idoso, né? Então, por exemplo, medicação, banho, né, toda a rotina, na verdade, né? Então, às vezes, medicação, você tem lá o idoso que toma vários remédios, né? Então, assim, você tem uma organização, né, direitinho ali de horários, né, para facilitar. Tem que ver, de repente, esse idoso mora sozinho, né? Então, como é que vai ser isso, né? Também, como que vai ser organizado e feito isso, né? Claro que se o idoso mora sozinho, ele tem um grau, né, ali que ele não está demenciado, obviamente, porque aí não tem condições, né? Mas se ele mora, tem um grau de consciência, mora sozinho, ou mesmo que more, né, com os familiares, é legal ter uma rotina ali dos cuidados, né? Banho, a gente, às vezes, não pensa muito nisso, porque é uma coisa meio que automática, né, que a gente faz, mas o banho, se a gente for parar para pensar, ele é uma atividade complexa, né, Juliana? Ele é uma atividade a qual, assim, requer um cuidado, né, assim, e uma forma que você imagina assim, você vai tomar banho, você tem que tirar a sua roupa, então você tem que agachar, por exemplo, para tirar a sua calça. O idoso, às vezes, tem muita dificuldade nisso, né? Isso a gente está falando de um idoso que ainda está ali com um certo grau ali de independência. Mas mesmo quando a pessoa já está mais dependente, você também programar isso melhor, ter uma rotina melhor, né? Ver um horário melhor, que de repente ele se adapte melhor, né? Tudo isso é legal de ter ali na sua rotina e dentro desses cuidados, né, Ju?
E uma outra... Quer falar alguma coisa a respeito disso, Ju? Não, pode ir. E aí, uma coisa que é fundamental também dentro disso tudo, a gente está aqui falando, né, dos idosos e tudo mais, mas a gente está falando para quem está cuidando dos idosos, né? Então, assim, quem cuida de quem está cuidando, né? Então, tomar um certo cuidado com isso também, porque os cuidadores familiares, eles também precisam organizar toda a sua rotina de vida diária e tudo, para também ter um espaço, né, para você ter liberado ali, né, para você não ficar só naquele serviço do cuidado, né? E aí, dentro disso, você, em algum momento, claro que dentro das possibilidades de cada um, talvez precise pensar na possibilidade de ter um cuidador formal te ajudando, ou alguma outra pessoa te ajudando, né? Então, assim, como resolver também essa difícil equação de uma contratação, por exemplo, de um cuidador, né? De um cuidador formal. Quais são os critérios que a gente pode usar, por exemplo, para fazer uma contratação de um cuidador, o que precisa, né? Claro, dentro das possibilidades de cada um, né? Porque aqui a gente pode ter, né, uma variação aí, uma gama muito grande de possibilidades, né? Então, a gente vai estar falando sobre várias coisas aí. E aí a Ju tem outras coisas para falar também a respeito desses tópicos que a gente vai levar em frente aí também, né, Ju? Não, eu só queria falar uma coisinha sobre o banho, Sim. porque como a Michelle estava dizendo, o banho é complexo e é cansativo. E eu escuto muitos filhos reclamarem, o papai não quer mais tomar banho. O papai não quer mais tomar banho, a mamãe não quer mais tomar banho, a esposa cuidadora reclama que o marido não quer tomar banho, fica enrolando para tomar banho. Gente, tomar banho não é fácil. Não é? Não é fácil, é uma atividade complexa, de uma complexidade motora, de uma complexidade neuronal imensa, né? Apareceu alguém aqui, alguém dizendo que queria das amigas, tive a oportunidade de escrever um capítulo de um livro sobre... A Vanessa. Né? A Vanessa. A gente não pode esquecer o seguinte, que essa figura do cuidador familiar, a pessoa da família que cuida, né? É uma figura altamente estudada na academia. Existem muitos trabalhos científicos sobre isso, incidência de depressão, de dores osteoarticulares, as questões principais de saúde que acometem esses cuidadores familiares, né? E aí, o que a gente pretende trazer aqui para o nosso guarda-chuva também, é uma conversa sobre carga mental, porque às vezes não é você que dá o banho, mas é para você que a cuidadora liga toda vez que dá alguma coisa errada no banho, que ela não consegue enfiar o seu pai no banho de jeito nenhum, é para você que ela liga, né? Então a gente está querendo também trazer para essa discussão como é que a gente vai lidar com essa nova carga, com esse novo encargo, que a maioria das pessoas, né, estão com esse encargo acumulando função, porque ainda trabalha, porque ainda tem filhos, porque tem a sua própria vida, né? Como faz para caber na sua vida agora um idoso com dependência? Se a gente tem uma resposta pronta para isso, não. A gente não tem uma resposta pronta, talvez, mas a gente já viu muita coisa acontecer, né, Michelle? Então, assim, a gente já pode compartilhar alguns atalhos, né, a respeito disso. E quando a Michelle fala na contratação de cuidadores, é muito importante também que a gente saiba não só os critérios, quanto custa, qual o melhor tipo de carga, é melhor contratar uma agência, é melhor contratar a sua empregada que já conhece a sua mãe, quais são as leis que regem o trabalho do cuidador dentro do domicílio. É uma profissão regulamentada, não é?
o que você tem que pagar de direitos. Tudo isso são informações muito importantes para quem vai começar a incluir esses elementos no gerenciamento do cuidado, né, amigo? Sim, com certeza, com certeza. Acredito. E aí, a gente pegando esse gancho aí da carga mental, uma das coisas muito importantes que a gente acha que a gente precisa trazer elementos para ajudar é a questão das relações familiares, no contexto do envelhecimento, especialmente no contexto do envelhecimento com dependência, quando as pessoas da família começam a ter que se mobilizar para assumir esse cuidado. E aí, essa é uma questão bastante complexa, porque as relações familiares, elas são impregnadas de uma história, né? Como você vai se relacionar com o seu marido quando ele ficar idoso e você tiver que cuidar dele, vai depender muito também de como foi o relacionamento a vida toda, claro. né? E assim com os seus pais, e assim com a sua esposa, e assim com aquela tia que você está tendo que cuidar, né? Porque você é a pessoa que está mais próximo. Enfim, então essas são questões das relações familiares que complicam nessa hora. Como é que eu mando a minha mãe tirar o tapete da casa dela? Pois é. Complicado, né? Porque a gente já está conversando com uma pessoa já constituída, né, Ju? Uma pessoa que tem todo um histórico, né? E aí não é não. Pois é, então assim, a gente precisa conversar sobre esse mito da inversão dos papéis. Exato. Agora eu sou a mãe da minha mãe. Será, né, que é assim que funciona? Porque a menos que você esteja tratando de um idoso com uma demência grande, e ainda assim é uma pessoa que tem história, e uma história que precisa ser respeitada. Claro. Eu brinco que o meu maior medo da vida é ficar velhinha, demenciada, sem saber falar, e quem cuidar de mim, botar a mão no meu pé, e meu pé estiver gelado, e a pessoa me botar uma meia para dormir. Eu detesto dormir de meia. Peço a Deus que a minha filha possa dizer para quem cuida de mim, não põe meia na minha mãe, por mais gelado que o pé dela esteja. Porque a gente precisa também considerar... Eu, assim, se alguém não colocar meia no meu pé, eu vou ficar muito chateada. E aí, gente, tem uma questão, assim, para construir esse projeto, a gente fez muitas entrevistas, e está fazendo entrevistas, né? Sim. Com pessoas que estão nessa posição de cuidar ou de assumir o gerenciamento, né? Muitas que não cuidam diretamente, não é a pessoa que dá o banho, mas ela é a pessoa que contrata o cuidador, que gerencia tudo isso. E a gente conversando com essas pessoas e com as pessoas que estão sendo cuidadas, né? A gente identifica que um dos grandes problemas desse momento é a comunicação. Então, a gente quer trazer aqui uma discussão sobre estratégias de comunicação. Quer dizer, como é que a gente vai se comunicar de maneira afetiva, né? Porque, claro, a gente está cansado, a gente também se desespera, a gente também não sabe direito o que fazer, né? E aí entram o peso da relação familiar de sempre. Quer dizer, não é que é para falar nhenhenhé, que é para falar mansinho, a gente tem que tomar muito cuidado com a infantilização do idoso. Isso é importante. Isso que a gente falou da inversão dos papéis é muito perigoso porque você começa a infantilizar o cara. E a gente tem pacientes, a gente entrevistou esses dias uma colega, né, Mi, que contou de uma paciente dela que fala assim, a cuidadora acha que eu sou idiota. Exatamente, né? exatamente. Então, as pessoas não... Mas, por outro lado, né, também não precisa ser uma comunicação rude de mãe, agora eu mando, você obedece, né? E tomar um cuidado do seu lugar de fala. Que parte de você está dialogando, que dialogar, né, prescindir de dois, né, não é eu falo, você escuta, é a gente se comunica. Exato. Se é a sua criança ferida,
conversando com a mãe que te feriu, essa comunicação vai ser um problema, né? Se é você, do lugar de filho, da sua criança, conversando com também a criança, né, lá que habita dentro do seu pai e da sua mãe, você duas conversas de criança, né? Cuidar de um idoso é assunto de adulto. Então, a comunicação precisa ser desse lugar do adulto, né? Uma comunicação respeitosa, uma comunicação empática. Como é que meu pai gostaria de ser cuidado? Mas, por outro lado, como é que eu dou conta de cuidar? Né? O que eu dou conta? O que eu dou conta? Quais são as demandas reais? Quais são as demandas reais? A gente entrevistou uma pessoa que disse, olha, quando eu vi, eu estava tomando conta de coisas que eu não precisava cuidar ainda. Exatamente. Aí eu dei um passo para trás e devolvi algumas tarefas para os meus pais, porque eu entendi que, de fato, eu estava cuidando de coisas que não precisavam ainda estar comigo, né? Quais são as expectativas? Quais são as fantasias e as crenças que a gente tem sobre o filho ideal que a gente quer ser, que a gente deveria ser? O que uma esposa ideal, cuidando de um marido agora dependente, deveria fazer, né? Da onde vêm essas expectativas? Da onde estão vindo essas vozes? E o que é que a gente tem que, de fato, corresponder? Exatamente. Porque o que a Michele falou, né, sobre criança, a gente vem aprendendo como educar as crianças desde que o mundo é mundo. Né? Então, existem teorias, a psicologia vem nos ajudando e tal, e aí tem aquele autor Winnicott que fala da mãe suficientemente boa, né, que ajuda a colocar muitas mães num lugar melhor. O que é um cuidador, um filho suficientemente bom? Né? Qual é essa equação entre a expectativa sua como cuidador, a expectativa do cuidado, e aquilo que é possível. Exatamente. Porque às vezes o dinheiro não deixa que seja diferente, às vezes você tem um trabalho, né? O que está entrando nisso tudo, né? Da onde vêm as cobranças? As cobranças são internas, né? Você conversou com outros filhos? As outras pessoas dão conta muito mais do que você? Do que se abre mão quando, né, quando você começa a ter que entrar nesse papel que pode se tornar muito demandante? Então, quando a gente fala, né, na psicologia do envelhecimento, quando a gente fala nas relações familiares na velhice, eu acho que é um assunto muito importante quando a gente quer tornar o trabalho do cuidador mais leve. Né? Porque, assim, a gente fala de coisas assim, você precisa se cuidar da sua saúde, você também precisa fazer exercício, precisa ter sua vida social, você precisa ter sua vida e tal, mas você precisa cuidar um pouco das suas expectativas, da sua cabeça. Né? E aí, a gente chega numa questão, assim, muito sensível, eu acho, para nós como humanidade, como sociedade, que é de quem é a responsabilidade do cuidado do idoso dependente. Né? A gente costuma dizer... Até porque, né, Ju, se a gente for pensar dessa forma, né, aquela questão, né, e quem não tem filhos? Né? Exatamente. Como funciona? Exatamente. Como é que vai ser? Né? Então, assim, é isso. Tá, são os filhos e aqueles idosos que não tiveram filhos. Né? São os cônjuges, o que tiver melhor, cuida de quem está pior. E os viúvos, e os sozinhos, né? Qual é o papel do Estado, qual é o papel da sociedade, né? nesse cuidado? Nesse turbilhão, né, Ju? Né? Quais são, então, assim, nessa ideia, seguindo esse caminho, a gente chega nas questões de políticas públicas, né? O que existe de políticas públicas que defendem e que favorecem os cuidados,
quais são os itinerários dentro do sistema público de saúde que a gente pode conduzir um idoso que às vezes está sem plano de saúde, tá certo? E a gente fala, assim, que a gente precisa de normalmente a gente diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Quantas pessoas, quanto da aldeia a gente precisa para cuidar de um idoso? Quanto da aldeia está de fato mobilizada para cuidar do idoso? Sim. Qual é a rede de apoio, né, do idoso e dos filhos? Porque também tem a questão da responsabilidade compartilhada. O que o seu pai e sua mãe vivem hoje também é resultado do que ele construiu, né? Então, você também não pode se responsabilizar por absolutamente tudo, querer dar conta de tudo que deu errado agora nesse momento. Com certeza, a responsabilidade tem que ser mesmo compartilhada, né? A gente acredita, né? Mas todas essas questões a gente pretende trazer um pouco mais, abordar um pouco melhor e trazer sempre uma parceria aí, uma coisa importante que, só para finalizar, porque o nosso tempo também está acabando aqui, a gente tem acho que mais 4 minutinhos, não sei se a live, a princípio nós temos 1 hora, né, 59 minutos, mas às vezes dá para prolongar um pouquinho, depende do Instagram. A gente pretende trazer essas questões justamente para criar esses atalhos, né, que ajudem as pessoas, né, tudo isso, nós falamos de muitas coisas, né, e assim, a gente não vai dar conta disso só nós duas aqui, nós não somos especialistas para isso, né, Ju? Mas a gente vai ter muitos parceiros, muitos convidados aí para participar das nossas lives também, para ajudar a gente aí nesse processo todo, né? E é isso, o cerne do nosso trabalho é justamente ajudar os filhos, cônjuges e familiares nesse gerenciamento, né? E uma grande coisa que a gente, para encerrar aqui, que eu acho que é super importante, que a gente pretende propor, é um espaço de compartilhamento de experiências, né, Ju? Isso eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, né? Como, assim, coisas que você já passou, né? Ou que você ainda está passando, né? Durante o cuidado, por exemplo, eu comprei, né? Outro dia você estava falando sobre isso, né, Joel? Eu comprei fralda num determinado fabricante que é super boa, um valor super bom. Então, compartilhar essa informação também dentro de uma comunidade, isso vai fazer toda a diferença, com certeza, né? Então, é isso. Vamos fazer só as nossas considerações finais, Ju, porque eu não sei se vai cair ou não a live. Só dizer o seguinte, eu quero dizer para o Marcelão perguntou como se descobre a demência. Marcelão, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Existe teste neuropsicológico, existe uma série de ferramentas, isso vai ser abordado aqui, nós vamos conversar sobre isso no momento, né? Oportuno. Gente, eu só queria dizer assim, que o projeto, como vocês podem ver, é grandioso, no sentido de que né, é um grande guarda-chuva de vários assuntos. A gente pretende criar um diálogo, né, com quem nos segue e atendendo as demandas, conforme as perguntas forem chegando, a gente for entendendo cada vez mais, a gente está fazendo já esse esforço, mas quais são as principais dificuldades de quem está nesse papel de gerenciamento de cuidado, a gente pretende ir trabalhando para trazer ferramentas e trazer atalhos e facilitar esse trabalho. Essa a nossa proposta, né, Mi? É isso aí, com certeza. Bom, pessoal, antes que caia, que a gente não sabe se vai cair ou não, a gente quer agradecer demais aí a presença de todo mundo, né, que esteve aí com a gente, e a gente pede para que vocês divulguem também aí o trabalho, para quem vocês achem pertinente, né, e sigam a gente nas redes, e realmente nossa live vai cair daqui 25 segundos,
Um beijo para vocês. Ju, Beijo pra parceira, todo mundo! valeu demais, pessoal. É nóis. Muitíssimo obrigada. E a gente vai seguindo aí, como a Ju falou, vamos nos falando pelas redes ou todas as Mandem outras. perguntas, mandem suas demandas, É isso aí. né? Vamos